Prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia para mais um Evangelho no Lar. São as sementes do Evangelho que estamos semeando aí no seu lar, para que você possa receber todos os dias às 18 horas, aí no seu dispositivo, a nossa reflexão sobre o Evangelho. Então vamos fazer a nossa prece e vamos dedicar esse Evangelho aos irmãos necessitados, aos aflitos, aos acamados, a todos aqueles que estão retornando ao mundo espiritual por meio do desencarne coletivo, pela paz mundial, por todos os nossos familiares, amigos, todos aqueles que estão perto de nós, principalmente aqueles que convivem conosco no nosso trabalho. Que Deus nos proteja e que tenhamos um dia abençoado com as sementes do Evangelho. Então vamos fazer uma leiturazinha de uma mensagem do livrinho aqui de bom dia, né? Que são frases de bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos dar, né? Boa tarde, boa noite, bom final de tarde, início de noite. Pai, quero tomar uma decisão em minha vida. Sei que não te agradas de uma vida de fé indecisa. Aviva-me, ajuda-me a sair da mornidão. Amém. Então, eu acho que todos nós se identificam um pouquinho com essa mensagem, né? Às vezes a gente tenta sair do lugar, quer fazer alguma coisa e não consegue. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, nos convida a refletir sobre a caridade. Então vamos falar um pouquinho sobre essa caridade, que todos nós temos a vontade de fazer aquela iniciativa e às vezes a coisa não anda, não sai da forma que você gostaria, mas vamos ver o que ele tem para contribuir aqui nas lições do Evangelho para que possamos analisar e continuar persistente naquilo que nos faz bem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. Aqui a gente recorda, né, das batidas do sino, quando dá meio-dia, lá na igreja eles batem aquele sino para avisar que é meio-dia. Às 18 horas para avisar que está na hora da Ave Maria. Às vezes às 19 horas para avisar que é a hora da missa. Então tudo isso você vai lembrando daquele sino que tine. Mas cadê a sua iniciativa de fazer uma prece nesse momento? Fazer uma prece para os irmãos necessitados, acamados, aflitos, os que estão precisando de oração aqui no planeta Terra e os que desencarnaram. Então é nessa hora que se você ouvir aquele sino tinindo lá ao meio-dia, lembre de fazer uma prece para esses irmãos, que eles vão agradecer, né? Você às vezes pode, se você for uma médium, uma sensitiva, você vai sentir, né, a presença da espiritualidade te agradecendo. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os méritos e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, nesse momento aqui, você vai refletir. Qual é a melhor maneira de fazer a caridade, Nancy? Se eu, no momento, estou passando por dificuldade, estou sem recursos. Comece fazendo a caridade para seus familiares em casa, fazendo o evangelho todos os dias para ele. Assistindo os evangelhos, abrindo o evangelho ao acaso em casa. Todos os dias, quando você for dormir, você abre o evangelho ao acaso e faz uma leitura sucinta ali e reflete pedindo a Jesus para ajudar essas criaturas que estão precisando dessa caridade, nem que seja a caridade de uma prece enviada pelo seu coração. Então, é muito fácil você ajudar essas pessoas que precisam, principalmente aquelas que estão do seu lado. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, aqui ele diz, essa é aquela que você deve, né, continuar na persistência ali de fazer realmente essa caridade, não importa o que vão te falar, não importa aquilo que você vai ouvir, né, faça a caridade porque a recompensa vem de Deus.
O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente esta grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a língua dos anjos, e ainda que tivesse o dom da profecia, e penetrasse em todos os méritos, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim com clareza caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico e do pobre. E é independente de toda crença particular. Você não precisa estar numa igreja, ser espírita, ou praticar qualquer tipo de religião que você venha estar seguindo para fazer a caridade. Não. Você pode até ser um ateu, né? Uma pessoa que não segue nenhuma religião e tem pessoas até que nem acreditam em Deus, mas isso daí depende de cada um. Mas a caridade está dentro do seu coração, na sua iniciativa. Mas na dúvida, escolha Deus para guiar seus passos em seu coração como prioridade, porque Ele nunca vai deixar que nada lhe falte. Aquilo que você tirar do seu armário, o feijão, o arroz, o macarrão, uma lata de óleo, tudo isso que hoje está muito caro, né? Não vai lhe faltar depois. Então aproveite essa oportunidade para iniciar dentro do seu lar. Às vezes até mesmo um familiar está passando, né, por privações, você tem um emprego melhor, ganha melhor, pode ajudá-lo, né? Mas as pessoas também, elas são orgulhosas, elas não querem receber, elas não querem transmitir, mostrar que está passando por dificuldade, também tem esse lado. Às vezes você chega lá perguntando se está tudo bem, de repente não está, ele diz que está tudo bem. E aí, como é que tá a geladeira, como é que tá os armários, tem alguma coisa para dar para semana? Dá, o que eu tenho aqui dá para um mês, mas o orgulhoso é assim, né? Então ele não aceita, né, que ele está necessitando daquilo. Então nós temos que cair na nossa realidade. A realidade hoje é essa, meus irmãos. É aceitar as coisas que a gente não pode mudar, mas com humildade aceitar o que o outro pode contribuir para nos ajudar. É isso. E aqui ele diz: e faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não apenas na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, essa bondade, essa benevolência para com o próximo, nós temos que ter todos os dias da nossa vida com o nosso irmãozinho que está no nosso lado, no nosso lar. E aqui, quando ele diz fora da caridade não há salvação, nos esclarece, à luz do Espiritismo, que toda a moral dos ensinamentos de Jesus se resume à caridade e à humildade. São qualidades contrárias ao egoísmo e ao orgulho, capazes de nos conduzir à verdadeira felicidade. Então, como é que eu vou ser feliz, sendo que ao meu lado eu tenho uma pessoa passando necessidade e eu não tenho condições de muitas vezes me dirigir àquela pessoa por uma palavra amiga, né? Eu sou incapaz de dar um abraço, de procurar se ele está bem, de procurar como a família se encontra. Mas nesse momento, meus irmãos, vai de cada um. Como diz o Mestre Jesus, cada um de acordo com as suas obras. E Chico Xavier diz: gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia. E que morra com quem soube viver direito. Então, nesse momento, o que significa viver direito? Eu fiz o bem à minha família, o que eu pude fazer de bom e de melhor eu proporcionei para eles, o que eu pude fazer de bom para mim mesmo eu fiz. Então é isso. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia. Todos nós sabemos que no dia programado, Deus nos convida a retirar do planeta Terra e nos recebe, nos acolhe com muito amor do outro lado da vida. A importância de fazer o bem, meus irmãos, tanto na vida de quem pratica e também na vida de quem recebe, nos damos conta do quanto fazer o bem pode fazer a diferença no mundo, né? Então são essas campanhas solidárias que a gente faz. Olha que aqui no nosso canal eu tenho feito muitas campanhas para ajudar as pessoas, né? Tenho contado com a colaboração e a participação dos seguidores, a quem venho agradecer muito por essa caridade, porque eu sempre falo para as pessoas, é muito fácil você fazer a caridade com o dinheiro dos seguidores, com a ajuda dos outros, é muito fácil, não. Mas aqui eu faço questão de agradecer um por um, falar da necessidade, da importância de fazer a caridade, porque às vezes a pessoa quer
até tem vontade de fazer a caridade, mas não encontra a forma a quem se dirigir para fazer essa caridade. E nós somos esses instrumentos de Deus que estamos aqui, né, para divulgar esse trabalho na internet e buscar, né, na sua solidariedade, na sua boa vontade, no seu desejo de fazer o bem, nos ajudando a ajudar muitas famílias. É isso que a gente tem que fazer. Se a caridade e a humildade estão diretamente ligadas ao coletivo, dessas virtudes pode dar um novo sentido e tudo isso se transforma na nossa vida. O amor, né? Às vezes você diz assim, nossa, como é que eu consigo amar? Se você olhar, né, nas redes sociais, todo mundo, né, às vezes posta aquela caridade, aquela solidariedade. Nossa, hoje eu fui visitar um lar, eu fui visitar uma casa espírita, eu fui visitar um grupo que me trouxe tanto amor, que quis me mostrar tanta coisa bonita, né? E eu estou aqui, eu vou ficar aqui por um tempo, eu vou ver se eu consigo me adaptar. Então, tudo isso é uma conquista, né? É o começo, a sua iniciativa está aí. Né? O verdadeiro homem de bem, quando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos complementa nessa mensagem, ele diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, não se sinta enaltecido, né? E às vezes tem aquela pessoa que precisa desse enaltecimento para poder fazer essa caridade. Não, meus irmãos, faça caridade em silêncio, com amor. Não precisa fazer tanto barulho, né? Porque você só precisa mostrar para Deus e Ele enxerga tudo. A espiritualidade benfazeja, ela está aí do seu lado, observando suas atitudes, seu comportamento, observando o que você deseja com essa caridade. Qual é a sua intenção futura? De repente, você está com segundas intenções e a própria espiritualidade começa a podar isso de você. E aqui ele diz, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo, perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez o bem que podia, se desprezou voluntariamente a ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se faz a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Então, aqui, nós vamos lembrar de Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Aqui é um resumo que a gente faz lá daquela leitura maravilhosa, né? Ele vai interrogar sua consciência se realmente os atos deles cometidos naquele dia foram atos de bondade, de benevolência, de amor pelo próximo e de ajuda a ele mesmo. Mais tarde ele olha, será se eu violei essas leis hoje? Será se eu fiz algo errado? Né? Eu tenho tempo de me corrigir, porque no dia seguinte eu vou colocar isso daqui como prioridade para não repetir, né, esses erros do passado. E aí ele diz, será se eu fiz o mal a essas pessoas ao invés de fazer o bem? Então, tudo isso é algo que a gente precisa refletir no nosso dia a dia. E as nossas sementes do Evangelho, assim, numa quantidade de tempo aí, até mesmo para você ter um tempo mais rápido para assimilar essa leitura, é que a gente transmite, né, essa reflexão aí do Evangelho segundo o Espiritismo num tempo menor, para que você possa analisar. Escute várias vezes. Se você teve dúvida, eu vou ouvir novamente. O primeiro passo, né, para que você possa realmente fazer essa caridade é o de ser melhor em pensamentos, em sentimento, não julgar as pessoas, não ficar levantando falso testemunho, não ser maledicente, né? Se transformar naquela pessoa diferente quando o irmão virar as costas, né? Tem tantas pessoas assim que às vezes dizem, não, eu vou fazer a caridade naquele ambiente e chega lá e fica observando os mínimos detalhes que acontecem e depois sai dali falando coisas erradas. Não, meus irmãos, tudo isso Deus enxerga, a espiritualidade também. E de repente você foi lá a primeira vez e não quer voltar mais, diz que não gostou, mas às vezes não é isso. É a própria espiritualidade tirando você de lá daquele ambiente, porque você lá, né, foi com outra intenção, né? E dali em diante você vai ter que buscar um outro lugar para que você possa transmitir essa coisa que você deseja, que é fazer a caridade, que a gente muitas vezes nem sabe se realmente é essa caridade que você deseja fazer, né? Cada dia se tornando se tornar um verdadeiro homem de bem, como nos ensinou Jesus, né? Veja se você fez o bem, veja se você abraçou essas pessoas que precisavam de um abraço, veja se você olhou para ela com um olhar,
né? De alegria, de felicidade, de caridade, de amor pelo próximo. Será se foi isso que você fez? Em seus ensinamentos de amor, Jesus nos chama a atenção que a caridade não se restringe à esmola, apesar de você tirar aquela moedinha e doar para aquela criatura, né? Você está achando, você fez a caridade, mas ao mesmo tempo você... será se o seu coração doou de bom gosto, com amor, né? E de repente você, vou doar essa moeda para sair da minha frente. Ou às vezes quando você se aproxima, você levanta o vidro do carro para não ouvir, né, o que aquele irmão quer falar para você. E às vezes também a gente já encontra essas pessoas com aquele cartaz, justamente para não conversar com você, porque de repente quantas pessoas não fechou o vidro no seu rosto. Então, meus irmãos, vamos pensar positivo. E Caio Fernando de Abreu diz o seguinte: a vida é curta, viva. O amor é raro, aproveite. O medo é terrível, enfrente. As lembranças são doces, aprecie. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Se inscreva no meu canal, toque lá no sininho, ative as notificações para quando eu estiver ao vivo, postar um vídeo novo, você possa assistir em primeira mão. Muito obrigado por nos seguir, por nos encontrar, por nos assistir. E fiquem na paz do Mestre Jesus. Muito obrigada pela atenção e carinho.